Olá, hoje é dia de Sociologia no canal Mergulho na História. E então, o autor que vamos falar um pouquinho no dia de hoje, Max Weber, um dos 3 pilares de sustentação da Sociologia. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre o muito conhecido Max Weber, um dos 3 grandes sociólogos da ciência social, ok? E então, antes de eu entrar no próprio conteúdo do autor, eu queria compartilhar aqui com vocês que seguem aqui o nosso canal, o livro que eu estou lendo. Eu estou lendo agora Freud, tá certo? Estou lendo um pouquinho sobre psicanálise, estou tendo acesso às teorias freudianas e eu estou achando muito interessante, muito enriquecedor e está mudando muito a minha perspectiva de analisar os fatos, tá certo? Inclusive a mim mesmo. Estou achando muito interessante, está sendo muito enriquecedor e eu tenho certeza que vai mudar muito a forma da minha pesquisa em relação aos livros, o contato com Freud. E então, deixar aqui o livro, falando um pouquinho sobre Max Weber. É interessante a gente colocar que Max Weber, ele nasceu em 1864, nasceu na Prússia, hoje território pertencente à Alemanha, e desde muito cedo ele se destacava intelectualmente. Então, para vocês terem uma ideia, ele, cansado ali da monotonia de uma sala de aula tradicional, escondido, ele leu toda a obra de Goethe. Isso dá mais ou menos ali 40 livros. Então ele leu isso aí e para poder se desenvolver intelectualmente, desde muito cedo, era um aluno brilhante e sempre se destacou. A sua esposa Marianne Weber, era líder, uma das grandes líderes do movimento feminista alemão e foi a responsável por compilar ali os seus livros, o seu material, após a morte de Max Weber em 1920, decorrente da gripe espanhola, tá certo? Então, assim, aspectos relevantes da sociologia em Max Weber, não tem como a gente falar um pouquinho de Max Weber sem, inevitavelmente, fazer uma comparação com as teorias marxistas, mostrando as suas diferenças, né? Então, as teorias marxistas, elas são um pouco antes de Max Weber. Max Weber, ele não é que ele vai refutar por inteiro a sociologia marxista, mas ele elenca ali pontos que, segundo Max Weber, as teorias marxistas não davam conta das complexidades que Max Weber via dentro da sociedade. Então Marx, ele costumava dividir a sociedade em 2 estamentos, entre aqueles que tinham os meios de produção, que eram os detentores dos meios de produção, que Marx chamava de a burguesia, e aqueles que eram alienados, que vendiam a sua força de trabalho, que seriam a classe proletariada. E Max Weber, ele vai perceber que além dessas 2 classes, existiam e existem contradições dentro dessas próprias classes. E diferente do que Marx vai colocar nas suas teorias, que inevitavelmente o capitalismo iria chegar à ruína e que cada vez naturalmente haveria uma separação entre as 2 classes, na visão de Max Weber, ele não aceitava isso. Essa era uma das grandes diferenças. E outra diferença fundamental de Max Weber em relação a Karl Marx é que Max Weber, ele achava que o cientista social, o sociólogo, ele não deveria interferir no processo, diferente de Karl Marx, que via que ele tinha um papel fundamental de se envolver politicamente no sentido de mudar a sociedade a qual ele estava inserido. E Max Weber não. Max Weber, ele acreditava que o cientista social, ele deveria ficar alheio a esse processo. E é o que ele deveria estudar e dar um parecer ou um juízo científico, e não um juízo de valor. Qual seria a diferença entre juízo científico e juízo de valor? O juízo científico, ele estaria baseado nos fatos empíricos. E o juízo de valor deveria, ao invés do que estaria de olho no que deveria ser. Essa é uma diferença, são as diferenças iniciais que a gente já percebe dentro da diferença de Marx e da diferença
de Max Weber. Quanto à questão do método, Max Weber ele vai ter uma preocupação em produzir o seu conhecimento enquanto cientista social, sem que o seu conhecimento, a sua produção científica fosse contaminada por fatores relacionados a crenças ou à emoção. Então, para ele, dois elementos na sua produção científica eram muito importantes. Quais seriam eles? A metodologia aplicada e a verificação ou validação científica dos resultados. Então, assim, para Weber, ele estava de olho, para entender os fenômenos sociais, em analisar a ação ativa dos indivíduos dentro das classes sociais, certo? E diferente de Max Weber e de Durkheim, diferente de Durkheim e Karl Marx, que acreditavam que os indivíduos estavam, antes deles tomarem as suas ações, eles estavam inseridos em perspectivas de totalidade, perspectivas que Durkheim vai chamar dos fatos sociais e Karl Marx vai chamar de estrutura. Então, para esses dois, Marx e Durkheim, o indivíduo ele agia na perspectiva influenciado por essas estruturas. Ao passo que Max Weber não. Max Weber ele vai achar que o indivíduo ele tem uma certa autonomia, e essa autonomia é que o cientista social deve observar para entender a sociedade. Então, perceba que aí é uma mudança de perspectiva, tá certo? É importante a gente definir quais são os tipos de ações, mas antes a gente tem que entender o que é o significado de ação para Max Weber. Max Weber colocava como ação a conduta humana direcionada a um resultado, certo? Para Max Weber, tinham 4 tipos de ações. A primeira, ação racional direcionada a um fim, que seria aquela ação, por exemplo, de um indivíduo que está precisando de um dinheiro extra. Então ele racionalmente vai perceber esse tipo de ação, como por exemplo, trabalhar mais, tirar horas extras, trabalhar em período extra, para que no final do mês ele tenha uma certa quantia a mais, certo? Seria esse o tipo de ação racional direcionada a um fim. Max Weber coloca como segundo tipo de ação a ação racional direcionada a um valor, que seria a ação de um indivíduo que ele age racionalmente para defender um valor. Por exemplo, o indivíduo está numa praça pública, ele pega uma caixa, sobe em cima dessa caixa e vai defender a sua ideologia política. Esse é um tipo de ação racional direcionada a um valor. Ele coloca também o terceiro tipo de ação, a ação tradicional, que seria a ação do indivíduo que ele age racionalmente para perpetuar uma, digamos assim, uma noção de dominação que já estava antes do indivíduo. Por exemplo, seja algum tipo de dominação religiosa, dominação familiar ou dominação de um grupo de sociedade, né? de um grupo religioso, de um grupo, enfim, qualquer grupo. Então, quando o indivíduo ele age nesse tipo de ação, pensando em perpetuar esse tipo de cultura, ele está agindo, se classifica como ação tradicional. E tem a quarta e última, que é a ação afetiva. É quando o indivíduo ele age imbuído de um sentimento emocional. Por exemplo, o indivíduo que ele, movido por um sentimento de ciúme, ele causa uma briga. Esse é um exemplo de tipo de ação afetiva. Lembrando que para Max Weber, essas 4 tipos de ações, elas não são separadas. Então, as ações dos indivíduos, elas se confundem. Então, ele pode ter um pouco da primeira, um pouco da segunda do tipo de ação, ou até um pouco de cada uma dessas 4 tipos de ações, tá certo? É importante a gente colocar o conceito de tipo ideal para Max Weber. Tipo ideal seria mais ou menos como analisar os fenômenos sociais com uma lente de aumento, separando esses fenômenos que vão ser estudados dentro de uma faixa cronológica, dentro de uma perspectiva, e de alguma forma exagerá-lo em suas características peculiares, como olhar com uma lupa, para que as suas características fiquem mais evidentes e o cientista social possa analisá-lo em sua completude. E aí, só passar aqui esse barulho. E é interessante a gente colocar que analisar sob a lente de aumento não é a mesma coisa
de que você tem uma visão estereotipada, que esse tipo de visão estereotipada é fruto muitas vezes do preconceito, tá certo? Então é importante a gente fazer esse tipo de diferenciação. Outra coisa que é muito importante no conceito de Max Weber, lembrando que nós vamos fazer um vídeo falando sobre a sua principal obra, qual seja a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, nesse tipo de trabalho aqui, nesse seu livro, ele faz uma análise das origens do capitalismo, tá certo? É interessante que a gente entenda o conceito de dominação e os tipos de dominação para Max Weber. Max Weber entendia que naturalmente as pessoas têm uma tendência, as sociedades têm uma tendência a duas características, a caminhar para dois pontos: a racionalização e a burocratização. Então, para Max Weber, o motor propulsor da racionalização foi o capitalismo. Então, o capitalismo, através de um processo de racionalizar os meios, desenvolver com eficiência para poder alcançar o lucro, foi o responsável por alimentar e fomentar essa característica já inerente à condição humana, seria o conceito de racionalização. Então, o capitalismo foi o responsável por fomentar esse processo de racionalização, ao passo que a outra característica, que é a burocratização, foi justamente a presença do Estado como elemento organizador da sociedade, que serviu como motor de arranque para esse processo de burocratização que Max Weber já via como uma tendência natural, tá certo? Então, para Max Weber, existiam três tipos de dominação. A dominação legal, que esse tipo de dominação se dá através da presença das leis feitas pelo Estado, tá certo? O outro tipo de dominação seria aquele tipo de dominação tradicional, seria, por exemplo, um indivíduo que ele age de acordo com as decisões da sua família ou do seu grupo religioso. Então o indivíduo ele não tem uma certa liberdade, mas ele age sempre na perspectiva de atender ao anseio desse grupo dominante a qual ele está inserido. E o terceiro tipo de dominação, para Max Weber, seria o tipo de dominação carismática, onde o líder carismático, e aqui inevitavelmente a gente tem que colocar a figura de Adolf Hitler, nesse sentido de fazer com que as pessoas naturalmente passem a aceitar suas ideias e colocar-se dentro de um projeto para qual esse líder carismático vai conduzir a sua nação, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre quem foi Max Weber e as suas ideias, principalmente assim, as mais importantes, tá certo? Lembrando que nós vamos fazer ainda um vídeo específico sobre o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi o seu principal livro, tá certo? Então é isso. Se você gostou aqui desse vídeo, se inscreve no canal, tá certo? Ativa as notificações, acompanha aqui os nossos vídeos todo domingo, tá bom? E é importante também que você nos siga, né, lá no Instagram, onde diariamente nós fazemos lives, onde nós recebemos convidados, pessoas da área da psicologia, pessoas da área da história, da sociologia, do direito, e é sempre uma conversa muito interessante. Geralmente fazemos esses bate-papos às 21 horas, tá certo? Então, nos acompanhe aqui no Instagram, vou deixar aqui o meu Instagram, tá certo? E é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, até mais.